Nessa aula, então, nós veremos aí a determinação de centroide por integração. Nós vamos começar aí com o caso mais geral, que é o centroide, então, no espaço, né? Então, em 3 dimensões. Então, no espaço aí, né? No caso de 3 dimensões, então, essas são as equações aí para o cálculo do centroide. Lembrando, então, que essa equação, né? Ela vem lá do cálculo, né, dos momentos, e então a forma mais geral, que seria então o cálculo de centro de gravidade, o baricentro, certo? Então é calculado com essas equações aqui, então que é do cálculo do momento, né, então a força, que é o peso aqui, né, vezes o braço de alavanca, certo? Então é igual ao cálculo, então, se a gente aplicar aí a integral, tá? Então essa simplificação vem da consideração que nós temos aí o mesmo campo gravitacional agindo sobre os dois corpos, né? E temos aí também um material homogêneo, ou seja, a gente pode considerar que o peso específico aí, né? Aqui está utilizando gama, certo? Então, a gente pode escrever a equação que o peso é igual ao gama vezes o volume. E também para o dp, que é vezes gama, né? Constante, vezes o dv. Então, a gente chega, então, nessa simplificação, onde a gente tem apenas dados da geometria do corpo. Ou seja, essas equações aqui, certo? A gente consegue calcular o centroide. E com essas equações aqui, nós calculamos o baricentro, ou centro de gravidade. Então, considerando aí esse exemplo do prisma, né, em 3 dimensões, então o que a gente tem que determinar, certo? Nós temos que determinar o dv e y barra do elemento, x barra do elemento, y barra do elemento e z barra do elemento, para poder determinar, então, o x barra do meu corpo, o y barra e o z barra. E também temos que calcular o volume total, certo? Então, a gente pode fazer isso determinando o quê? Um elemento infinitesimal. A gente pode utilizar um pequeno cubo para determinar esse elemento infinitesimal. Ou seja, nesse caso aqui, o meu dv é igual a dx vezes dy vezes dz. E tem outras formas de a gente determinar esse elemento infinitesimal. Porque nesse caso aqui, do dv, né, igual a dx vezes dy vezes dz, nós vamos ter 3 integrais, né? Ou seja, uma integral tripla, certo? A gente pode reduzir isso, porque a gente pode observar o meu sólido, né? A gente pode observar se ele tem alguma proporção. Aqui no caso, o que acontece? A gente sabe que a base dessa pirâmide é quadrada, mas o que está acontecendo? Então, essa base, ela vai diminuindo aí linearmente, certo? A maneira que eu vou me movendo aí no eixo Z, então, essa base, ela vai diminuindo. Então, eu tenho uma proporção que eu sei que é linear. Então, a gente pode definir um elemento infinitesimal da seguinte forma. Então, a base, sabe que a base é quadrada, certo? E a gente vai definir aí uma pequena altura, que é o que a gente sabe que vai variar aí, no nosso caso, para esse exemplo, certo? Então, o que acontece aqui com esse exemplo, né? Então, aqui nós temos outra opção para o dv, ok? Então, a gente vai ter uma relação aí da base do lado aqui correspondente ao lado y, outra correspondente ao lado
x, e temos o dz, que é a altura. Então, no caso, se eu tenho aqui para um dos lados, né, eu parto aí, que digamos que aqui seja A, e aqui seja B, então, isso vai diminuir à medida que eu me movo no sentido de z. Então, eu vou encontrar uma relação para esse A e para esse B, certo? Antes de determinar essa relação, a gente tem que considerar aí que a altura, tá? A altura aí da minha pirâmide é H. Nós vamos considerar aqui H. Então, nós vamos considerar aí que a base, então, desse elemento infinitesimal, né, que a gente está determinando, é L1, certo? E nós temos esses pontos aqui que eu marquei, né, e todos esses pontos, eles têm o valor igual a Z. E um ponto aqui qualquer, né, que eu escolhi, então o valor de P é X, Y e Z. E nesse ponto nós temos o mesmo valor para Y, certo? Então, a gente vai determinar o L1 com a relação de triângulos, né? Então, nós temos esse triângulo grande, que a base é B e a altura é H. E nós temos o triângulo aqui menor, certo? Que a base é L1. E a altura dele, então, vai ser o quê? H menos Z. Porque essa altura aqui é Z. Certo? Então, a gente vai ficar com a relação de B por H igual a L1 sobre H menos Z. Então, a gente vai encontrar que L1 é igual a B vezes H menos Z dividido por H. E nós vamos determinar da mesma forma para o outro lado, certo? Então, aqui a gente vai considerar L2. Então, a gente vai ter, né, B sobre H igual a L2 dividido por H menos Z. Então, a gente vai encontrar... Opa! Aqui, na verdade, aqui é A, né? Aqui é A. Certo? No outro sentido, né? Então, H menos Z. Então, a gente vai ter que L2 vai ser igual a A vezes H menos Z dividido por H. Então, esse elemento infinitesimal, né? Ele vai ser determinado por L1 vezes L2 vezes DZ. Então, aqui é só a gente substituir o valor de L1 e L2 que a gente acabou de encontrar, certo? Então, essa é a maneira de definir aí o elemento infinitesimal DZ. Outra informação que a gente tem que definir, né, no caso, se a gente for calcular o Z barra, então, é o Z barra do elemento, né? Aqui no caso, o Z barra do elemento é Z. Então, a gente pode voltar aqui na equação anterior, certo? E a gente substitui, né, os valores de DZ DV, né? A gente substitui aquele elemento infinitesimal que a gente definiu e substitui aí o valor de Z barra do elemento, que é Z. E assim a gente consegue, então, calcular, né, essa parcela aqui, essa integral. E o V vai ser o quê? V vai ser igual à integral de dV. Então, resolvendo aí primeiramente o volume, né? Então, o volume é integral de dV. Então, a gente vai ter a integral, né? L1 vezes L1 vezes L2 dz, né? Isso
é igual à integral de A vezes B, H menos Z ao quadrado sobre H dz, e os limites aí, né, como eu tô integrando em Z, então vai de 0 a H, certo? Então, resolvendo aí essa integral, a gente encontra aí que o volume é AB, H sobre 3, ou seja, a base vezes a altura, né, dividido por 3. Então, agora, a gente tem que resolver a parcela aí da integral de Z barra do elemento dV, que é o momento de primeira ordem. Então, a gente substitui, né, Z barra do elemento é Z, o dV é o mesmo que a gente utilizou lá em cima, então é A vezes B, H menos Z ao quadrado, dividido por H, integral em Z, os limites são os mesmos, certo? Resolvendo essa integral, a gente encontra o valor de A vezes B, vezes H ao quadrado, dividido por 12. Então, o meu Z bar do elemento, né, ele vai ser a integral Z bar do elemento dividido pelo volume. Então, isso vai ser igual a... Isso vai ser igual a H sobre 4. Então, esse é a posição do centroide para a pirâmide, H sobre 4.